Oi, oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar a modelagem deste conjuntinho de biquíni. A parte de cima é assim cortininha, com o babadinho aqui de detalhe na parte de baixo. A parte do forro tem um buraquinho aqui para você tirar e colocar o bojo sempre que você achar necessário. A parte de baixo é basiquinha assim na parte da frente. E a parte de trás é esse modelinho aqui, conhecido como fio duplo. E na modelagem eu deixo duas sugestões, assim mais larguinho ou uma menorzinha para ficar mais fio dental para quem preferir, né? O vídeo, ele é de passo a passo mesmo, para você pegar o papel aí e riscar o seu molde. E infelizmente eu não tenho esse molde disponível em PDF para deixar aqui. Se eu tivesse, com certeza eu deixaria, mas infelizmente eu não tenho. O tamanho desse biquíni é um tamanho único, mas como ele é de amarrar, né, então vai vestir aí vários corpos. A parte da montagem e costura desse biquíni, eu vou fazer um próximo vídeo mostrando tudo isso, e aí o link desse vídeo vai estar aqui embaixo nas descrições. Então é isso, dado todos esses recadinhos, vamos lá acompanhar o passo a passo. Para começar a fazer o nosso molde, então, eu vou precisar aqui de 4 folhas de sulfite, sendo que uma eu vou dobrar ela nesse sentido aqui, ó, assim de comprido, né, na vertical. E as outras 3 folhas eu vou dobrar ela neste sentido assim, ó, que seria na horizontal, tá? As folhas de sulfite que eu tô usando, eu imagino que tenham uma medida padrão essas folhas, mas ela tem 21,2 aqui de largura. E de comprimento, que é aqui a parte mais comprida, tem 29,6. Eu me confundo um pouco na hora de falar as medidas, mas se por um acaso eu me confundir, eu vou te explicar. Vamos supor, o 29,6 que eu digo é aqui, ó, 29, daí eu conto 6 espacinhos desse, e aí aqui seria o 29,6. Tá? Então, quando eu falo vírgula alguma coisa, é porque eu tô contando esses espacinhos aqui da régua. Aí, aqui eu vou começar com a modelagem da parte de cima do biquíni, a parte do forro. Então, o meu sulfite tá dobrado ao meio aqui, e daí, aproveitando a reta da dobra, eu tracei um retângulo, e esse retângulo tem a medida de 17,5 de comprimento, e a largura tem 12 centímetros, tá? Lembrando que os meus moldes eu já tô todo aqui passado a lápis, aí eu só vou passando a caneta, reforçando e passando as medidas. Aí, aqui na parte, né, na reta que tem 17 centímetros e meio, eu vou marcar aqui 3 centímetros, e aí eu vou ligar aquela marcação dos 3 centímetros com o cantinho aqui de baixo. E vou fazer uma reta também, ligando o mesmo 3 centímetros com o outro cantinho. Fiquei aqui, assim, como se fosse um triângulo meio torto aqui, né? Essa minha reta aqui deu a medida de 19 centímetros. Eu vou achar a medida, a metade dessa reta. E aqui na metade, eu vou subir um pequeno tracinho de 1 centímetro. E aqui na parte de baixo também, a minha reta ficou com 12 centímetros e meio. Eu vou achar aqui a medida dela, como deu um número quebradinho, não precisa ser a metade exata. E aí, nessa metade, eu vou subir aqui um pequeno tracinho com a medida de 7 milímetros. Com esses tracinhos aqui, eu vou ir fazendo um arredondado aqui, ó, até chegar no topo do tracinho. E aí, depois, eu vou arredondando, afunilando, até chegar lá na marcação de 3 centímetros. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de baixo. Passei um tracejado até chegar aqui no topo desse tracinho de 7 milímetros. E agora, eu vou arredondando até chegar lá na marcação dos 3 centímetros.
Para finalizar, eu vou fazer uma marcação aqui nessa reta de baixo. Eu falo de baixo porque aqui, na verdade, é a parte de baixo do biquíni, tá? Aqui é onde vai ficar a alcinha e aqui é a parte do babadinho ali debaixo do seio. Então, aqui nessa reta, eu vou marcar aqui 5 centímetros, tá? Então, essa marcação aqui é com 5 centímetros. E aí, nessa marcação, eu vou puxar uma reta de 6 centímetros. Isso aqui vai ser um corte que a gente vai ter na peça. E esse corte vai ser por onde eu vou desvirar a peça depois e também aonde vai ficar o buraquinho para mim colocar o bojo. Eu prolongo essa reta até chegar aqui naquele pontilhadinho arredondado. Esse pontilhadinho aqui pode emendar todo ele fazendo o desenho arredondado aqui. Esse molde aqui já está pronto, esse aqui é o forro. E daí, a gente recorta ele aqui nessa linha pontilhada. Já recortei, e aí, como o meu sulfite estava dobrado, eu fiquei com o molde aberto desse jeito. Aqui nessa reta, eu fiz um corte no papel, e vou fazer um corte no tecido também, só que é só de um lado, tá? O outro lado aqui, eu mantive inteiro. Esse aqui, então, foi o molde do forro, agora eu preciso fazer o molde da parte de fora, né, que é o tecido principal. Então, eu vou alinhar lá as dobras aqui do sulfite. E vou copiar esse meu desenho aqui recortado que eu já tenho no sulfite lá de baixo, ficando desse jeitinho. E agora, em toda a volta aqui do desenho, eu vou acrescentar a medida de meio centímetro. O meu aqui já tá riscado, né? Então, eu tô só pontilhando pra vocês visualizarem melhor, mas daí você pode ir medindo na régua certinho, meio centímetro ao redor de todo o desenho ali. E aí, eu vou cortar aqui nessa parte pontilhada. E aí, o molde, né, da parte de cima do forro e a parte principal já tá prontinho. Aqui, esse papel que eu recortei da parte ali do bojo, sobrou um canto grande aqui. Eu vou tirar um retângulo aqui, ó. Que eu vou precisar emendar esse pedacinho no outro sulfite agora, pra mim poder riscar o molde. Não tem medida exata, tá? Aqui deu, vou medir aqui mais ou menos, deu como se fosse 8,5 centímetros por 6,5, 7, mas eu não medi, foi um corte a olho. Aí, eu vou vir com uma cola, vou passar bem pouquinho aqui, se não tiver cola, pode ser fita adesiva também. Ó, a dobra do meu sulfite tá aqui, eu vou colar esse pedacinho de papel bem aqui, ó. Numa pontinha assim, pra ele ficar desse jeito aqui, ó, tá? O papel eu colei aqui na parte mais comprida do sulfite, a parte que tem 29 e pouquinho a medida. Sequinho, eu dobrei aquele meu pedacinho de papel aqui, ó, que eu colei e ficou desse jeitinho assim. E aí, eu vou começar aqui a traçar o meu retângulo. O meu já tá traçado aqui, tá? Quando eu tracei, eu usei esquadro, tudo certinho pra ficar bem retinho. Então, aí, a hora que você for traçar, você faz com bastante calma também, pra ele ficar bem retinho, um retângulo bem perfeito. Aqui, a parte de baixo, eu considerei a borda da folha. Então, não tem risco nenhum aqui, mas é a borda da folha que tá aqui considerado. Essa medida aqui, ó, da dobra até ali aonde tá o meu risco, tem 10, desculpa, passei a medida errada. Aqui da dobra da folha até aonde eu passei ali o meu risco, tem 13 centímetros. E aqui, essa parte mais comprida aqui do meu retângulo, tem 20 centímetros e meio. Agora, eu vou começar a fazer as marcações, pegando da dobra da folha
até aqui, ó, eu vou fazer uma medida com 2,5 centímetros. Tá? Aqui tá bem na bordinha da folha ali, essa minha marcação. Aqui nesse cantinho, eu vou fazer uma marcação com 1 centímetro. Aqui no outro cantinho, eu vou fazer uma marcação com 1,5 centímetro. Um pedacinho bem pequeno aqui, ó. Eu vou fazer uma marcação com 0,5 centímetro. E aí, eu vou ligar os pontos, ó. Essa marcação de 0,5 centímetro, eu vou ligar com 1 centímetro aqui embaixo. Aí, o 0,5 centímetro aqui, eu vou ligar com a marcação de 1,5 centímetro. E a marcação de 1,5 centímetro, eu vou ligar com a marcação de 2,5 centímetros. Tá? Aqui é o fundo da minha peça, mas ainda não tá pronto, porque eu vou alongar ele um pouquinho mais aqui nesse papel que eu colei. Aí, aqui, essa minha reta ficou com 22 centímetros. Eu vou fazer uma marcação aqui com 7 centímetros. Eu vou fazer uma outra marcação aqui na parte de baixo com 7 centímetros também. O espaço que ficou aqui no meio ficou com 8 centímetros. E eu vou dividir na metade. Então, vai ficar 4 pra cá e 4 pra cá. Aí, nessas marcações, aqui nessa primeira marcação, eu vou descer uma reta aqui com a medida de 3,7. Aqui na marcação do meio, eu vou fazer uma reta com a medida de 3,2. E aqui na última, eu vou fazer uma reta com a medida de 2,7. Então, aqui é o topinho das retas que eu fiz. Agora, com uma linha pontilhada, eu vou ligar todas essas minhas marcações. Lá, a marcação de 1,5 centímetro, eu vou fazendo um desenho arredondado até chegar aqui e continuo, ó. Cheguei aqui, aqui, e aqui a última eu vou ligar lá embaixo nos 2,5 centímetros. Aqui na parte de cima, que é a parte do cós, eu também vou achar a metade dessa reta, que é mais ou menos aqui, deu um número quebrado, a minha aqui deu com 12 centímetros e meio, então ficou com 6 e alguma coisinha aqui. Aqui eu vou descer só um pouquinho, cerca de 3 milímetros. E aí, eu vou fazer um leve arredondadinho aqui para deixar o desenho do cós um desenho mais bonito. Aqui naquele papelzinho que eu colei para aumentar, eu vou fazer uma medida aqui de 3 centímetros. Lá em cima também, ó, pegando aqui nos 2,5 centímetros, eu vou passar uma reta aqui na medida de 3 centímetros. Aí, aqui, como tinha 2,5 centímetros, lá embaixo também vai ter 2,5 centímetros. Aí, eu vou só fechar aqui esse retângulo para ficar no comprimento certo aqui, essa parte. Então, essa daqui é a frente da parte de baixo e aqui é a dobra, dobra do tecido, mas como o nosso molde aqui a gente fez aberto, né? Então, eu posso cortar o tecido aberto também, se ficar melhor pra mim. Agora, eu vou recortar aqui, ó, esse quadradinho aqui de baixo e vou recortar seguindo aqui essa minha linha pontilhada. E por último, agora, eu vou traçar a modelagem da parte de trás da calcinha. O modelo que eu tô fazendo aqui é aquele modelo fio duplo. Então, eu dobrei a minha folha, assim, ó, no sentido de comprido.
E eu não vou precisar traçar retângulo nenhum aqui, porque a medida da folha de sulfite deu bem certinho. Eu só vou fazer uma marcação aqui, ó, com a medida de 12 centímetros e meio. E aqui, nessa lateralzinha, eu vou fazer aqui uma marcação com a medida de 1 centímetro com mais 2 milímetros. Aqui na parte de baixo, eu vou fazer uma marcação com a medida de 2 centímetros e mais 70 milímetros. E aí, eu vou ligar aqui essas marcações. Aqui, nessa reta que eu acabei de traçar, vai ser a parte do cós. Ela ficou com a medida de 15 centímetros e meio. Eu vou achar mais ou menos aqui a metade dela, dá 7 centímetros, fica entre o 7,5 e o 8 aqui a medida da metade. E aqui, eu vou descer uma pequena reta com a medida de meio centímetro. Aqui nessa outra parte de baixo, a minha reta ficou com 18,7. Eu vou achar mais ou menos ali a metade dessa reta. E vou descer aqui uma pequena reta com a medida de 1 centímetro mais 2 milímetros. E daí, eu vou ligar, ó. Eu vou fazendo uma linha curva até chegar aqui no topo dessa reta que eu tracei. E aí, eu continuo afunilando ela até chegar lá naquela marcação dos 12 centímetros e meio. Aqui, que é a parte do cós, a mesma coisa, ó. Eu vou dar uma leve curvadinha e vou afunilando até chegar lá naquela minha marcação. Aqui, o molde já tá pronto. Essa minha calcinha aqui de biquíni, ela ficou um pouco maior, porque eu achei melhor, né, pra mim usar, fazer um pouco maiorzinha assim. Mas, se você preferir aqueles biquínis menorzinho, que você gosta dele pequenininho, aí você, com o esquadro, desce uma reta aqui. Então, no caso, aqui embaixo também, né, tem 12 centímetros e meio. E aí, nessa reta, você desce aqui a medida de 2 centímetros e meio e liga. Aqui que é o fundilho, mantém a mesma medida. E aqui, que é a parte onde vai ser a cordinha para amarração, também mantém a mesma medida. Já tenho o esqueleto básico aqui, né? Aí, você faz o mesmo processo. Acha a metade dessa reta e acha a metade dessa reta aqui também. Que aqui a minha, no caso, ficou com 14,2. Então, acha a metade dela. E aqui, essa minha ficou com 18. Então, acha a metade da reta aqui também. E traça aqui, ó, uma reta na medida de 2 centímetros. Aqui, ela é bem pequenininha, pode ser 3 milímetros só. E faz o mesmo processo daí, arredondando aqui esse desenho até chegar no topo da reta. Aí, se você cavar ela mais assim, vai ficar um modelinho de biquíni bem fio dental, bem pequenininho assim atrás. Aí, depois que você fizer a peça piloto, né, você pode ver certinho, né, o jeito que você gosta mais pra fazer. Eu vou cortar aqui no meu pontilhado maior, porque eu gosto dela assim um pouco maior. Aí, aqui, agora, eu vou trazer as pecinhas cortadas no tecido para esclarecer algumas dúvidas, né, que você possa vir a ter. Aqui, esse molde aqui, a gente vai cortar ele 2 vezes, e uma parte vai ser o forro. E para isso, o molde já tá com margem de costura, ó, eu cortei bem rentezinho nas bordas. E aí, se você estiver fazendo, aqui eu vou usar tecidos diferentes, ó, pro principal e pro forro.
Mas pode usar o mesmo tecido se quiser, ó. No caso desse meu aqui, eu usei o mesmo tecido tanto pro forro quanto pro principal. Se você for usar o mesmo tecido, é muito importante que nessa parte do forro você faça algum tipo de marcação no fundilho e no cós, para você saber, pelo lado avesso do tecido, né? Você faça algum tipo de marcação para você saber que este tecido é o tecido referente ao forro. O forrinho, ele é assim, bem rentezinho ao molde. Aí, esse molde aqui, eu vou cortar mais uma vez no tecido principal. Aí, toma muito cuidado com isso, que no tecido principal, o fundilho e a lateralzinha eu corto rente ao tecido, mas a parte do cós e a parte da perna eu vou deixar um espaço de meio centímetro. Isso é para dar o acabamento do elástico. Então, como vai elástico no cós e na perna, eu cortei meio centímetro maior. Aqui vai só a tirinha para amarração e no fundilho também costura com a parte de trás, não precisa deixar sobra nenhuma. Você pode também, se você preferir, já fazer um molde no papel com esses aumentos, né? Para não acontecer de você se esquecer disso na hora de fazer o corte. Então, essa aqui é a parte da frente. A parte das costas, eu cortei o tecido duplo, né? Eu coloquei aqui tecido avesso com avesso. Ele tava dobradinho, na verdade, né? Mas aí, quando eu cortei, ele ficou assim como se fosse avesso com avesso. Também rentezinho ao molde, porque aqui já tá com a sobrinha de costura. A parte da frente, a parte de cima do caso, né, do bojo, no tecido principal, eu cortei rentezinho ao molde, sem deixar sobra nenhuma. E a parte do forro, eu também cortei rentezinha, porque no molde, né, a gente já tinha deixado uma diferença aqui. E daí, também tá duplo, ó. Tá cortado 2 vezes aqui, e apenas de um lado eu fiz esse corte aqui do molde. Porque aqui, como o tecido foi cortado dobradinho, ele tava ali avesso com avesso. A hora que eu deixar ele certinho, ó, vamos supor, deixar ele certinho aqui na mesa, tá? Os dois direitos pra cima, ó, ficou um cortezinho pra cada lado, né? Pra ficar certinho os cortes aqui no seio direito e no seio esquerdo. Ah, outra coisa que eu ia falar era sobre as tiras de amarrações. Eu vou precisar de 6 tiras, sendo 2 para cada alcinha, né, da parte do peito, e 4 para as laterais da parte de baixo. Essas tiras têm que ter pelo menos 40 centímetros de comprimento por 3 centímetros de largura. A minha aqui tá mais larguinha, mas eu vou deixar ela na largura certa lá na máquina, pra mim não ficar perdendo tempo em ter que medir pra cortar, né? Então, eu corto ela mais larguinha e deixo ela na largura certa lá na máquina. E aí, lá no vídeo da costura, eu vou mostrar como que eu faço. E aí, eu vou precisar de uma tira que tenha pelo menos 80 centímetros de comprimento, com os mesmos 3 centímetros de largura. Só que o tecido que eu tenho aqui não era suficiente para cortar os 80 centímetros, então eu cortei 2 e vou fazer uma emenda no meio. Que essa é para tira de amarração do corpo da parte de cima. E daí, também, lá no vídeo de costura, eu vou mostrar como que eu vou fazer a emenda para ficar assim, mais bonitinho, né? Então, é isso. Nesse vídeo aqui, a parte do corte, da modelagem é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!